Bom dia, olha aqui de novo, agora um pouquinho mais nova, ó, viu? Andei dando uma de cabeleireira em casa, já que a gente não pode sair, né? Então eu mesma cortei e pintei meu cabelo. Bom, hoje nós vamos falar sobre uma comemoração, um trabalho, né, que se faz na igreja, principalmente no mês de outubro, porque a gente está sempre fazendo esse trabalho o tempo todo, né? Nós vimos que em agosto foi o mês das vocações, lembram? Depois setembro, mês da Bíblia. Agora, em outubro, a gente tem o mês das missões. As missões é uma missão, não é missa grande não, viu? Missão é um envio, é uma tarefa que alguém manda a gente fazer e a gente então cumpre. Para a gente cumprir, então a gente se torna missionário, aquele que cumpre a missão que foi escalado para fazer. No caso aqui para a igreja, a missão é de levar o conhecimento de Jesus Cristo, da pessoa de Jesus, dos ensinamentos dele, da salvação que ele traz para nós. Então essa é a missão que a igreja tem para apresentar durante principalmente esse mês de outubro, que a gente trabalha mais, né, nas missões. Mas as missões existem o tempo todo. A gente deve trabalhar, ser missionário o ano inteiro, o tempo inteiro, né? Como é que começou essas missões? Bom, primeiro a gente parte de uma ordem de Jesus. Lá no Evangelho de São Marcos, no capítulo 16, versículo 15, está escrito assim: vão pelo mundo inteiro e anunciem a boa notícia. A boa notícia é o testamento, né, o evangelho. A toda a humanidade. Quem acreditar e for batizado será salvo. Quem não acreditar será condenado. Isso é uma ordem de Jesus. Então Jesus nos dá uma missão, uma tarefa a cumprir. Ir pelo mundo todo e falar de Deus, falar do reino de Deus, falar dele, dos ensinamentos dele, né? Dizer, mostrar que ele é a salvação, só quem acreditar que será salvo. E é por isso que a gente deve ser missionário em todo lugar que a gente for, sabe? Mesmo que você não fale o nome de Jesus, mas você tem que agir da maneira que Jesus quer que a gente faça. Quando a gente age do jeito que Jesus ensina, a gente está sendo missionário também, porque a gente está levando o ensinamento dele, mas principalmente se a gente falar dele, né? E isso é que Jesus quer, que a gente transforme a vida das pessoas, que as pessoas possam ver que existe uma maneira melhor de se viver. Então, em casa, na escola, nos vizinhos, os coleguinhas, no trabalho, na rua, em todo lugar, dentro da igreja, todo lugar que a gente for, a gente tem que ter a missão, tem que cumprir a missão que Jesus nos enviou, que Jesus nos ordenou. Deu para entender isso? Bom, e aí a gente tem uma oração muito simples que comemora essa missão, que se chama Terço Missionário. Esse terço missionário foi, assim, inspirado por um bispo americano, que fazia parte ele era diretor nacional das Pontifícias Obras Missionárias, que o missionário ele vai também e ajuda as pessoas nas necessidades deles, né? Vão para os lugares mais pobres, mais necessitados, para poder ajudar, cumprir justamente o que Jesus diz, né? Vão pelo mundo e ajudem a todos. Façam o que, como eu disse, né? É isso que Jesus quer que a gente faça. Então, esse bispo lá dos Estados Unidos teve a ideia de associar o terço que a gente reza, que é um monte de dezenazinhas, né? São 5 dezenas de Ave Marias que a gente reza. Ele associou esse terço aos continentes. 5 Ave Maria, 5 conjuntos de Ave Maria, 5 continentes que a gente tem. E a gente começa pelo continente, cada continente tem uma cor. A gente começa pelo continente da África, que até segundo os cientistas mesmos, que a humanidade começou na África, sabiam?
Ah, se acha branquinho? Nada, todo mundo tem sangue negro. Todo mundo veio da África, o primeiro ser humano. Então, aí o continente africano é representado pela cor, peraí, esqueci da África, é verde, porque a África é um continente que tem muitas coisas, sabe? Assim, tem aquelas florestas, tem desertos, tem rios. A África é um continente multicolorido, multicolorido mesmo, porque ele tem um monte de cores lá onde vivem os animais. Mas, então, a África é representada pelo verde. Depois, a gente passa para a segunda dezena, é representado pelo vermelho. O vermelho é a América. Todos os países aqui da América. América do Norte, América Central, América do Sul, né? Lembra também o sofrimento desse povo, sabe? Os índios, os escravos que vieram para cá, que sofreram tanto. A pobreza que também existe muito aqui na América, né? Essa mistura de religiões que a gente tem. Então, a América é representada pelo vermelho. Aí vem a terceira dezena, que é no branco. O branco representa a Europa, tá? A Europa é o primeiro povo missionário. Porque vocês vejam que a igreja começa lá, com São Pedro em Roma, né? Lá na Itália. Então, foi o continente que mandou missionários para o mundo todo. Hoje em dia, a Europa já não tem mais tantos missionários. A maioria dos missionários saem dos outros continentes agora. Então vamos rezar também pela Europa para que surjam mais missionários, se tornem novamente cristãos como eram no início, né? Foi o primeiro povo cristão ali naquela parte da Europa. Depois o quarto continente é o continente da Oceania. Oceania é lá para aquele lado da Austrália, sabe? É um continente cheio de ilhas, muitas ilhas. Então, e é um povo assim muito alegre, com uma água assim muito azul, né, naquele mar deles. Então, a Oceania é representada pela cor azul. E o quinto continente é a Ásia. A Ásia a gente representa pelo amarelo, porque a gente costuma dizer que os asiáticos são um povo amarelo, porque eles têm uma pele com uma cor assim mais amarelada, né? Assim como o índio tem mais avermelhado, o negro mais escuro, né? O africano mais escuro e o europeu mais claro, mais no branco, a Ásia tem uma pele meio amarelada. Já o chinês, o coreano, os japoneses, são tudo aquele povo lá da Ásia, né? É o continente maior que existe, com maior população. A China, então, é o país que mais povo tem, mais pessoas tem, né? E que precisam também ser ensinados sobre a vida de Jesus. Eles são um povo que estão mais também bastante afastados com outras religiões, né? Então a gente reza, e também na Ásia, sabe, tem muita criança que ainda vive como escravizados. Infelizmente. Aliás, no mundo todo a gente tem visto isso ultimamente, né? Muita escravidão de criança, muitos maus tratos para crianças, muitas agressões, né? Tudo isso as crianças estão sofrendo no mundo todo. Então, esse mês de outubro, nós vamos usar o mês das missões, e nós crianças, vocês crianças, vão fazer também a oração do terço missionário, tá? Só que nós vamos fazer pelas crianças de cada continente. A gente vai rezar montando o nosso terço. Nós vamos colocar aqui para vocês também para imprimir o desenho do terço com as cores que vocês vão pintar. E a gente vai fazer umas bolinhas coloridas que cada Ave Maria que a gente for rezando, cada oração do terço que a gente for fazendo, a gente vai colando naquele lugar correto até completar a dezena. Vai ficar muito legal, vocês vão ver só. Então, daqui a pouco eu vou botar aqui para você um outro vídeo mostrando como a gente vai fazer essa oração, tá legal? Tá? E aí, vocês então
vamos fazer também rezar por todas as crianças do mundo, pelas nossas do Brasil e pelas do mundo inteiro que estão tão sofridas. A nossa missão é levar também aos nossos coleguinhas, né, a salvação de Jesus Cristo. Tá ok? Tá? Um beijão para vocês. Depois não esqueçam de postar as fotos pra gente. Tá legal? Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Deus os abençoe.